O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito Santo de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pela graça de Deus e pela sua grande misericórdia, nós podemos estar aqui, né? Se estamos aqui, é porque estamos vivos, né? Estamos com condições dadas pela grande misericórdia de Deus de nós estarmos aqui. É bem verdade que simples coisas que nós podemos fazer no dia a dia, a gente não lembra de agradecer a Deus se a fazemos porque Ele é bom. Até mesmo quando você vai ao banheiro, quando você faz suas necessidades fisiológicas, já parou para pensar que quantos que não conseguem mais, tem que ser a custa da medicina, uma bolsa do lado para tirar a urina. Coisas bem simples, mas a gente só sabe murmurar. Você parou para pensar naqueles irmãos encarcerados, 40, 50 homens numa cela, menor do que essa sacristia, sem privacidade, enquanto que você chega no seu banheiro bem afogado, e não lembra de agradecer a Deus por ele. Muitas vezes, irmãos, nós só sabemos valorizar quando perdemos. Você já parou para pensar naquele seu pai, sua mãe, muitas vezes ali, bem velhinho, na sua condição, nos dando um pouco de trabalho, um pouco de trabalho, comparado ao muito trabalho que nós demos. E muitas vezes a gente perde a paciência, às vezes tantos filhos para cuidar. É bem verdade que alguns se escoram no outro. Mas você parou para pensar, quando você nasceu, só sua mãe, seu pai no roçado, não sei, trabalhando, e ela sozinha para cuidar do lar, cuidar de você, e te limpava com todo amor, com todo carinho. Você não podia chorar, que ela corria, esquecia a panela, esquecia a cozinha, mas toda diligente e amorosa para estar ali, cuidar bem de você, e por isso você hoje está aqui. E muitas vezes 3, 4 filhos, no cuidado de um pai ou de uma mãe, e começam a discutir os filhos, começam a cobrar um do outro,
começa a dizer, eu estou mais com mãe, não é meu dia, é seu dia, olha, você está se escorando. É triste essa realidade. Você devia olhar para Deus e agradecer a Ele por eles estarem ainda com você. Agradecer a Deus. Porque só sabe a lacuna, o vago, o deserto, a dor, quem perde. Posso falar com propriedade, quem já perdeu também pode saber o que estou dizendo. Você tem ainda que seja aquele caquinho de velhinho, velhinha, que te pergunta a mesma coisa no dia 20, 30 vezes. Sorria, se alegre e agradeça a Deus. Nós temos tantas coisas, irmãos, para louvar a Deus, mas é bem verdade que o nosso humano, contaminado, cheio do pecado, só nos leva a murmurar. Nós somos que nem o povo do deserto. Deus realizando tantos milagres e prodígios no nosso meio, mas nós procurando só aquelas coisas que talvez não saiu como eu queria, para criticar, para murmurar contra Deus. Se aqui estamos, nós temos que ter um objetivo. E o objetivo de aqui estarmos é querer o que os santos tiveram. Se aqui nós estamos em oração, irmãos, não é só por estar, não é porque a gente não tem uma programação melhor. Teria algo melhor se não tivesse o sobrenatural, se não fosse Deus que aqui estivesse. Se Deus não estivesse aqui, se a graça de Deus não estivesse aqui, a gente teria entretenimento melhor, com certeza. Mas se aqui estamos é porque a fé nos traz e porque o mundo não pode nos dar o que a gente tem aqui. Isso é uma realidade, isso é uma certeza. O mundo não pode nos dar porque o mundo não conhece, diz o Senhor. O mundo não conhece Jesus. Mas se aqui nós estamos, é porque nós queremos Deus e Deus está aqui. O mundo não conhece Deus, mas Ele diz, vós me conhece. E porque vós me conhece, eu vou mandar o Espírito Santo sobre vocês. E aí um dos discípulos pergunta, Senhor, por que não manda o Espírito Santo sobre todo mundo? E aí Jesus diz, porque o mundo não me conhece e vocês me conhecem. Na medida que vão me conhecendo, vão experimentando. Por isso louvemos e agradecemos ao Senhor por esse grupo de oração. Não é fácil chegarmos até onde chegamos aqui, quase 3 anos de caminhada. Foram tantas lutas, tantas investidas do inimigo, tanta batalha nos bastidores de nossas vidas. Mas aqui estamos. É bem verdade que alguns irmãos se perderam no caminho, se desviaram, desistiram, por algum motivo, alguma situação. Mas nós aqui estamos e queremos perseverar. A palavra de hoje, o Senhor, Ele diz, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede, pois, prudente como as serpentes, mais simples como as pombas. O Senhor nos manda ter a prudência das serpentes, né? Qual é a prudência da cobra? Né? Qual é a prudência da cobra? Ela não se mostra. Dificilmente você vê ela. Quando ela sai, logo ela é abatida, né? Dificilmente a pessoa ela deixa ir. A maioria quer matar. Mas ela é prudente. Ela não aparece. É bem verdade que eu vi uma cena inusitada lá no Boqueirão. A gente estava no encontro, era durante o dia. Foi até lá na terra do nosso irmão Edinaldo. Aquela capelinha menor para cá. A gente fez um encontro lá debaixo daqueles pés de pau. Tem até um senhor lá que diz que é curado de cobra, que as cobras perseguem ele. Aquela região. Ele tem até antídoto em casa contra o veneno, mordida. E nós estávamos lá no encontro, né?
uma turma grande de gente, e eu estava pregando a palavra, e os meninos disseram que a cobra veio, não foi? A cobra veio e ficou lá ouvindo a pregação. Parece até mentira. Então essa daí, ela estava com sede de ouvir a palavra, né? Porque ela é prudente, ela não vem onde tem multidão. Então o Senhor diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. O que é prudente, gente? O que é prudência? A gente não tem que se expor tanto. A gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Por quê? É como o São Paulo disse, que a gente tem que ter cuidado para não escandalizar. Talvez uma coisa para mim não seja pecado, eu já tenho uma maturidade que não é pecado, mas o meu irmão que está iniciando, para ele é pecado. Então eu tenho que ter uma prudência por ele, eu tenho que ter um cuidado por ele, até mesmo nas brincadeiras. Tem gente que se escandaliza com todo mundo, né? Se vê um padre brincando, existe esse padre brinca, eu orei, por que não? O padre tem que ser carrancudo, tem que ser sério, tem que ser brigando direto, tem que brincar. O padre entrou no supermercado, né, fazendo umas compras, aí a menina estava lá no balcão lá do caixa, perto da outra vizinha do caixa, e a outra disse: "Ixi, que padre bonito!" Aí a outra disse: "Não é o padre, deixa disso." Aí o padre escutou. Aí quando o padre foi passar no caixa, o padre disse: "Não foi você repreendeu sua irmã que me achou bonito?" Ela ficou sem jeito. Achar bonito não é pecado não, minha filha. Então muitas vezes a gente tem aquele zelo, né? Aquele zelo infantil, exagerado com a coisa, achando que é pecado. E muitas vezes a gente não vê o que é pecado. É como Jesus disse dos fariseus. Jesus disse essa palavra, eu creio que vocês vão entender essa palavra que Jesus disse dos fariseus: "Vocês filtram um mosquito e engolem um camelo." Jesus falou assim com os fariseus, que eles viam pecado nas pequeníssimas coisas e faziam os grandes pecados e não enxergavam. Então nós devemos ser prudente como a serpente. Essa passagem ela se encaixa bem no padre. O padre ele tem que ser prudente como a serpente, mas ele tem que ser ao mesmo tempo simples como os pombos. O padre não pode estar na casa de todos os fiéis, todo dia almoça na casa de um, almoça na casa do outro. Eu acho que não seja correto. O padre não pode chegar na casa, fazer uma turminha e ali altas horas na casa de um fiel. É pecado não, mas não é prudente. O padre não pode se expor tanto, o padre não pode ter amizade afetuosa demais com uma, duas, três ou um grupo e muitas vezes ser indiferente com o outro. Então o padre ele tem que ser prudente, ele tem que ser maleável, mas ao mesmo tempo ele tem que ser simples, como as pombas. Ele tem que ser simples, ele tem que ser acessível a todos. Se ele tem atenção demais para um, ele vai deixar a desejar para outro. Então ele tem que se equilibrar. Também cabe no missionário. O missionário também ele tem que ser simples como as pombas, mais prudente como as serpentes. Tem que ter cuidado. Então é isso que Jesus está dizendo: eu vos envio. Então todo enviado, e aí entra o padre, o missionário, como ovelhas no meio dos lobos. Não é que vocês sejam lobos, mas o que o Senhor está dizendo é que Ele nos envia em lugares que a palavra ela tanto vai ser acolhida, como ela vai ser rejeitada. Tanto vai ter pessoas que dizem: "Oh, que bênção os missionários", como tem gente por aqui que vai dizer: "Um bocado de besta, esses caras deviam já parar de vir para aqui." Será que isso acontece? Pode acontecer. Então, como ovelha no meio dos lobos, vai ter os contra. Sempre houve os contra a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus não enganou, ele alertou bem aqui os seus discípulos. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas.
Então isso aqui aconteceu categoricamente na vida dos discípulos. Eles foram presos, eles foram açoitados e eles foram assassinados. Tem gente sendo preso hoje? Tem. Tem gente sendo preso hoje? Tem, por causa da palavra de Deus? Tem. Tem gente sendo açoitada? Tem. Vai ver a estatística de quantos cristãos são mortos por ano por preconceito religioso. Mas uma pesquisa só vê, né, uma parte e outra não, uma ala e outra não. Mas tem muitos cristãos sendo massacrados por crerem no Senhor Jesus. Aqui na nossa região, no nosso Brasil, nós ainda temos a liberdade de podermos pregar a palavra, né? Das autoridades ainda não proibirem, mas a própria palavra, ela profetiza que um dia isso vai acontecer, de que ela vai ser proibida de ser pregada a palavra de Deus. Tem uma palavra que foi uma leitura que foi lida dias atrás, não sei se é no profeta Oséias, que diz que vão viajar a longínquos países procurando a palavra, procurando ouvir a palavra, e não vai ter mais a palavra. Olha aqui, ele diz, vai ter uma sede e uma fome, não fome de pão nem sede de água, mas fome da palavra de Deus, e não vai ter a palavra, não vai ter quem pregue, não vai ter a palavra. É profecia. Então vamos aproveitar, irmãos. Vamos nos fartar bem da palavra de Deus. Não vamos ter preguiça de vir à capela. Vamos enfrentar muitas vezes o cansaço do corpo, o frio, isso ou aquilo, a vontade de ficar em casa, de curtir o filho, curtir o esposo, curtir, não sei, a novela, quem gosta, um programa, uma série, não sei. Vamos fazer o propósito de dizer, este dia, esta hora é do Senhor e eu não abro mão. Chegou a visita mais esperada, ó visita, vamos comigo lá ter o encontro com o Senhor. Tu és muito importante, mas não é mais do que o meu Senhor. Termos convicção, termos amor a esse momento, amor a esse grupo, amor a esse encontro com o Senhor e sermos perseverantes. Se assim o fizermos, irmãos, nós iremos experimentar cada vez mais os potentos de Deus, os milagres de Deus na nossa vida. Porque a graça de Deus, ela é abundante quando vê corações desejosos, quando vê corações escancarados, abertos, como terra seca, sedenta da água viva que é o Senhor. Então isso aqui se cumpriu na vida dos apóstolos. Estevão foi morto apredejado, Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, e assim tantos que foram martirizados por esta palavra. E aqui ele diz o versículo 19, quando fordes preso, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer. Aqui o Senhor estava dizendo, quando vocês forem presos, vão expor vocês lá à multidão, à assembleia, vão colocar vocês numa situação constrangedora, vão exigir de vocês que vocês se expliquem, e o Senhor está dizendo, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo vem dar toda a sabedoria das palavras a vocês. E isso aconteceu. E isso acontece também hoje. Hoje, quando a gente vem anunciar o Evangelho, eu não estou lendo, eu não sei o que vou pregar, eu não sei o que é que vou dizer, eu sei que eu leio o Evangelho e vou falar. O Espírito Santo que coloque as palavras que eu devo dizer. É como também eles lá na situação que eles estavam. Eles eram interrogados, não eram homens iletrados, como eu não sou iletrado. Eu fiz a 5ª série só. Eles não eram iletrados.
Diz que Pedro era analfabeto, mas eles tinham palavras de sabedoria de uma forma que aqueles homens, os escribas, que eram os estudiosos da época, que eram aqueles homens que abriam as escolas das escritas, eles ficavam boquiabertos em tamanha sabedoria saindo da boca de homens tão simples, pescadores, pé rachado, mão encaliçada. Era o Espírito Santo. E essa sabedoria, meus irmãos, do alto não se adquire no livro, não se adquire no estudo, na formação humana. Se adquire primeiramente aos pés do ressuscitado, aos pés da cruz de Cristo. Devemos estudar, sim. Devemos nos preparar, sim. Devemos ler, reler, sim. Mas a unção não se adquire através do estudo. A unção se adquire aos pés do ressuscitado. Tinha um santo que era muito eloquente, muito ungido, que vinha gente de longe ouvir os seus sermões. E veio um estudioso de muito longe para conhecer a biblioteca desse santo, porque dizia: esse homem deve ser muito estudioso, lá deve ter muitos livros. E ele ouviu a homilia, depois foi conversar com ele e diz: olha, eu vim conhecer a tua biblioteca. Ele disse: pois não. Aí chamou ele até a sua casa. Quando chegou lá, abriu um quarto, e lá tinha um crucifixo bem grande e uma lamparina fazendo-se reluzir uma luz um pouco fumegante no azeite. Ele disse: aqui está a minha biblioteca. Era contemplação a Cristo na cruz. Era ali que ele adquiria toda a sabedoria e a unção. Isso não quer dizer que nós não devemos nos preocupar em estudar. Devemos sim. Quando é nos dado um tema a pregar, também é nos dado todo o material para estudar. E a gente tem que estudar. Agora, se a gente só estuda e não reza, a gente vai ter conteúdo e não vai ter fogo. E se a gente só reza e não estuda, a gente vai ter fogo e não vai ter conteúdo. Vai ter até unção, mas vai nos faltar, hora ou outra, as palavras. Mas não devemos esquecer que nós devemos sempre estar aos pés do ressuscitado. É ali que nós vamos adquirir todo o conhecimento que o mundo não pode dar, que a sabedoria humana não pode dar, que os livros não podem dar. A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Porque o Espírito Santo, ele habita no homem e na mulher de oração, e somente sabe algo de Deus o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus nos habita, nos revela aquilo que está em Deus. Por isso, irmãos, que eu e você possamos cada vez mais sermos diligentes, homens e mulheres de oração. Por isso que eu exorto mais uma vez: se esforce, se esforce. Eu estou me esforçando. Se esforce mais ainda para não faltar o grupo de oração. Se esforce mais ainda para não faltar o grupo de oração. Lá no Moquendes Gabriel tinha um grupo como esse. Muita gente, muita mesmo. Hoje praticamente o coordenador está quase só. Eu fui umas 2 vezes e disse: pô, se vocês não querem, eu não venho mais. Então deixei o coordenador só. Ele está indo. Esses dias a mulher mandou uma mensagem dizendo: vem aqui, nós queremos, você quem fundou esse grupo, a gente, pois se vocês querem, se reúnam. Faça um esforço, vá para a capela. Porque se a gente vai de tão longe, porque eles não vão de tão perto? Então é porque não quer. Porque não quer. Então se não quer, se Cristo não forçou, quem sou eu para forçar? A gente vai de boa vontade, está lá. Se o povo não quer, a gente sacode a poeira dos pés, como diz o Evangelho,
e vai para outra comunidade. Eles não podem perder tempo onde não quer, onde tem uma comunidade que quer. Então ele está lá pelejando com o povo. E se quer, não é nas palavras, é na presença, é na atitude. Então que esse grupo seja diferente. Estamos caminhando para 3 anos. E que pelo contrário, quanto mais o tempo vai passando, devemos crescer, amadurecer e mais amor ter. E também mais gente participar. A gente costumava dizer uma palavra logo no início, né, para querer nos consolar nós mesmos. Deus não se preocupa com quantidade, mas qualidade. A gente dizia muito isso, só que eu não digo mais. Para nos consolar quando não tinha. Sim, Deus tem essa preocupação com qualidade. Agora eu pergunto a mim e a você. Aonde já se viu qualidade e não fazer quantidade? Onde já se viu um médico bom ele ficar só no consultório? Um médico bom, ele vai lá, a pessoa faz uma consulta, ela sai dizendo, rapaz, fulano é bom, vai outro. Onde já se viu se o grupo é bom, se tem unção e tudo, não tem quantidade. Então a gente muitas vezes está dizendo uma mentira. Talvez eu estou dizendo só por dizer. Não sei nem o que eu estou dizendo. Como é bom aquele grupo. É bom e eu não vou. É bom e eu não chamo ninguém para ir. É bom e qualquer coisinha me tira de estar no grupo. Uma dor na unha, uma dor no olho, uma coceira na perna. O marido que diz, fica em casa. E aí só porque ele disse, eu vou ficar. E outras coisas que ele mandou ficar, mas como eu tinha mais vontade de ir, eu não fiquei. Mas para o grupo, meu marido disse, fica em casa e eu fiquei, obedeci, sou tão obediente. Então vamos perseverar. Vamos perseverar. Certo? Porque você vem de longe, mas mais de longe vem nós. Mais de longe vem nós. E às vezes que eu faltei, só Deus sabe onde eu estava. Tem alguns irmãos que sabem onde eu estava. Da minha dor, da minha luta, da minha batalha. Tem uns que não sabem, mas tem uns que sabem. Aonde eu estava, os dias que eu faltei, esse grupo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.